Eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje nós vamos discutir a violência feminina, a agressão contra a mulher e o que nós podemos fazer no primeiro programa de política pública efetivo dessa cidade que a gente começa a discutir. Jundiaí é uma cidade agressora, é uma cidade violenta contra as mulheres. Os números de agressões sobem dia após dia. Nós temos 25% de aumento de prisão de agressores de mulheres e crianças na cidade. E até então nós nunca discutimos esse assunto em relação à legislação, em relação ao cumprimento de política pública. E eu trouxe hoje aqui a vereadora Mariana Janeiro, que encabeça essa luta lá no Legislativo, é autora do projeto que está em avaliação no Executivo, sobre as mulheres dessa cidade. Seja bem-vinda mais uma vez, Mariana Janeiro. Muito obrigada pelo espaço. É verdade tudo isso que eu falei, não é? É sim. A gente tem, nos últimos 8, 10 anos, um crescimento geométrico de violências contra as mulheres aqui na nossa cidade, para ser bem específico, né, de Jundiaí. Mas a gente poderia falar da região e a gente também poderia falar do estado e do país. Apesar de todos os avanços que o movimento de mulheres organizado fez, que os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma fizeram em relação ao enfrentamento à violência contra as mulheres, os números crescem. Os números crescem. Crescem também as denúncias. Isso também é muito bom. Cresce também positivo. As medidas que se desenham e que se efetivam para coibir, para enfrentar essas violências, mas as violências também crescem. Então, não é errado dizer que Jundiaí, de fato, é uma cidade que ainda agride e que ainda violenta mulheres e meninas. E crianças. Quando a gente fala de mulheres, a gente pensa só na mulher adulta. E é um erro. As meninas, ou seja, as crianças, né, as crianças do gênero feminino, vamos tratar só das meninas aqui, elas também estão sofrendo múltiplas violências. E quando eu assumo, né, quando eu assumo a vereança, a nossa preocupação zero é com mulheres, meninas e crianças. E a partir de uma situação que aconteceu no Legislativo, o meu mandato, então, propôs a criação desse Plano Municipal de Política para as Mulheres, que nada mais é do que uma grande diretriz do que o governo municipal precisa fazer para aplicar políticas públicas tendo mulheres e meninas no centro. E aí a gente, enfim, fez uma série de reuniões com várias secretarias, com movimentos de mulheres, com o Conselho Municipal, e aí a gente redigiu, fez um poder de síntese, né? Redigimos com todas as considerações que, enfim, todo mundo enviou, e redigimos, né, numa síntese esse documento que é o Plano Municipal, que está em avaliação no jurídico. Exatamente, né? Aí o jurídico e o executivo, né, precisa devolver para casa para que a gente, então, coloque em votação. Meu mandato, óbvio, ficou responsável pela organização, mas a autoria vai ser do prefeito municipal. Eu esqueci de falar, gente, que hoje eu trouxe aqui a nossa querida repórter de política, Marília Porcari, para acompanhar esse bate-papo entre mulheres. Agora, reconhecer que essa cidade é violenta, eu falo com todos os políticos que passam por essa mesa, eu falo, essa cidade é uma cidade violenta contra as mulheres. Já é um grande passo, não é? Reconhecimento. A gente já avançou muito da última década. E eu posso dizer para vocês que a região oeste é a região que mais agride mulheres aqui, que a gente também tem essa estatística. Agora, como é que a gente avança nessa discussão quando a gente tem que pensar que a agressão não acaba quando esse agressor é preso? Porque as pessoas falam assim, mas ele foi preso, então agora a gente resolveu o problema. Não é? Não é. O que vai acontecer com essa mulher, com esses filhos? A família, e quando esse agressor ele volta, eu tenho um caso, eu já contei acho que aqui ao vivo para vocês, que a primeira vez que eu me sensibilizei, eu era repórter, e eu fui atender uma ocorrência de uma casa queimada, ali no Jardim Esplanada. E a moça, o marido,
botou fogo na casa. E ela falou assim, ele vai me matar. Eu falei, não, ele não vai te matar, eu acolhi. Eu falava com ela todos os dias. Aí um dia ele foi na frente de uma concessionária de veículos onde ela trabalhava e deu 2 tiros nela e ela morreu. Lembro bem desse caso também. Então, assim, esse agressor pode ser preso, ele volta pra rua e ele volta pra matar essa mulher, né? Como a gente vê todo dia. Muitas vezes ele não consegue da primeira vez, né? E ele volta, Quando ele é pior ainda, solto, quando ele sai. ele vai matar. Ele vai matar. Isso que acho que todas as mulheres têm que ter essa consciência. Ele prometeu, ele vai cumprir, ele vai te matar. E aí, diante disso, que é um horror, né? O que a gente pode avançar, além da prisão, além da medida protetiva, além da patrulha, Guardia Maria da Penha? O que nós podemos avançar? Bom, vou voltar um pouco. O Brasil, ele tem uma cultura que é extremamente punitivista. Então, de fato, a grande maioria das pessoas imagina que todo problema de segurança pública ele pode ser resolvido no sistema carcerário, na prisão. E absolutamente não é isso. Nós somos um dos países que mais encarcera pessoas no mundo. E aí a pergunta é, a gente tem um batalhão de pessoas presas, encarceradas, alguns, inclusive, esperando julgamento, mas estão encarcerados. A pergunta é, vocês se sentem mais seguras? Não. Então, ter um maior contingente de pessoas presas não quer dizer que as pessoas estão mais seguras. Ponto. Quando a gente fala especificamente de casos, né, de violência contra a mulher, violência doméstica, tentativas de feminicídio, etc., a Lei Maria da Penha ela é muito completa nesse sentido porque ela propõe um ciclo completo para o enfrentamento da violência, que inclusive compreende uma espécie de acolhimento e formação do agressor. Para que ele compreenda, primeiro, por que ele está preso. Porque às vezes é tão natural. É cultural e estrutural. É tão naturalizado, tão estruturante do que se entende por masculinidade no Brasil, né? A agressão contra a mulher, que o homem ele não compreende por que ele está sendo preso. E não são raros os casos dos homens que falam, mas meu pai fez isso a vida inteira, meu avô fez isso a vida inteira, e eu estou sendo preso agora por quê? Então, a Lei Maria da Penha também prevê esse projeto que é quase pedagógico de compreensão da violência contra a mulher como um crime. E esta parte, que para mim é uma das partes mais importantes, é a mais falha. Muitas vezes você tira o agressor ali, prende ele ou tira a mulher dessa convivência, mas depois ele acaba tendo uma próxima vítima. Vai ter outra. Exato. Então, esse processo de fazer o agressor compreender por que ele está sendo preso, e a gente está falando aqui em casos de violência doméstica, estupro marital, né? Essas coisas que são mais sutis, vamos colocar assim, sutis. Talvez. Agora, a gente tem também o outro lado, que é desta mulher que é agredida, e, enfim, tem a medida protetiva, que nós sabemos da dificuldade do cumprimento da medida protetiva, mas tem essa mulher também que fica num hiato. Ela fica no limbo. Exato, num limbo, porque a vida dela para. Paralisada. E é por isso que a gente precisa pensar a questão de política pública de enfrentamento à violência como uma política transversal, como uma política intersetorial, porque a gente vai tratar dessas crianças que precisam ir para a escola, de como essa mulher vai se sustentar, muitas trabalham, mas tem as que não trabalham também, tem a questão da mobilidade, tem uma série de coisas que envolve saúde, assistência social, a própria segurança pública, educação. Então, a gente não pode tratar a questão da violência contra a mulher, do enfrentamento a esse tipo de violência, única e exclusivamente como uma questão de segurança pública. Porque, veja, até para cumprir todo o ciclo da Lei Maria da Penha, quem vai fazer a formação, o acolhimento, não é um policial. A gente vai precisar de outros atores dentro da cidade que façam isso. Eu tenho conversado com pessoas da segurança pública, eu não vou dizer os cargos, são cargos altos, eles não têm essa visão. Eles não acham que a violência feminina é um problema de segurança pública.
Eles também não, porque são homens, de novo, a gente Mais já uma falou. vez, né? Mais uma homens. vez, homens paternalistas, brancos, héteros, lá. Eles olham para. Tanto é que a dinâmica da DDM 24 horas não sensibiliza a cúpula da segurança pública. Não. Eles acham que qualquer delegacia pode fazer o atendimento para a mulher desse jeito porco e parco que se faz. Porque eles não estão sensibilizados. Esse é um tema que nós, mulheres, E carregamos. talvez eles jamais se sensibilizem. Eu acho que a gente também cria uma expectativa. Não tem. De Não que dá. os homens, em algum Consegue incluir momento, homens. Vão ter eles vão insight. Eles vão ter um insight, eles vão se hipersensibilizar com essa situação. Porque E normalmente aqui, eles também são agressores, e aqui viu? eu não quero ser injusta, porque há homens que de fato compreendem. Sim. Mas eu acho que a gente espera algo que não vai acontecer. Porque se já é difícil de mulheres que, porventura, nunca tenham sido agredidas, nunca tenham sofrido violência, que saibam, né? É difícil de fazer a totalidade de mulheres se sensibilizarem. É muito difícil que a gente espere que um homem que, socializado como homem, com todos os privilégios e com toda a construção de masculinidade que tem, que eles consigam compreender O grau de violência. o grau de perniciosidade que é a violência contra a mulher, porque eles são homens. E não é que são homens, eles são ruins e eles odeiam as mulheres, eles não também é vieram isso. dessa É uma educação. É porque cruzada eles entre não, sexos. não é uma disputa, absolutamente. É que eles jamais vão vestir a nossa pele. Não, e nem vão passar por isso. E a gente cria uma expectativa de que não, Só eles que eles vão... estão no mas comando, mulherada. Por isso, votem em mulheres. Porque essas pessoas estão no comando. não quero advogar em causa própria. Isso, mas- porque daí como é Mas que é eles vão se importante. sensibilizar se é o presidente do STJ, o presidente do TJ, é tudo o presidente da OAB, é tudo homem. Mas veja, em pouco tempo que as mulheres estão ocupando os espaços de poder, nós tivemos avanços significativos. Sim, sim. Com certeza. Mas ainda assim, a gente fez uma moção um tempo atrás, aprovamos inclusive por unanimidade na Câmara, de novamente uma moção de apelo para o governo do Estado para a Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM, funcionar 24 horas. Nós somos uma cidade que atende outras cidades. Sim. Vide o que está acontecendo agora no hospital e etc. Nós atendemos outra cidade. Não tem razão, não é razoável que Jundiaí não receba a DDM 24 horas, sendo que outras regiões com menos população que a nossa já recebeu. Uhum. Já receberam a DDM 24 horas. E a gente continua com uma DDM que trabalha, infelizmente, apenas no horário comercial. Bom, na prática, eu vou dizer o que acontece. Aconteceu de eu atender uma moça outro dia, espancada pelo marido com a cara desse tamanho. Ela me ligou 11 horas da noite, ela estava em Campo Limpo. E o cara falou assim pra ela, vai embora que você vai levar 3 horas para fazer esse BO. Eu falei, não, você não vai embora, eu vou ligar para uma advogada conversar com você. A advogada conversou com ela e ela ficou 3 horas sangrando com a cara desse tamanho, esperando a lavratura do BO. E eu falei, você só sai daí com a medida protetiva. Então, foi um grande avanço ela sair de lá com a medida protetiva. Mas agora veja, gente, uma mulher espancada ficar 3 horas numa delegacia de domingo à noite, sendo olhada por todo mundo, sem nenhum tipo... sentada num banco. É uma revitimização de quem acabou de sofrer uma Aí violência. as pessoas dizem que a gente não precisa de uma DDM 24 horas. O que é isso? Pelo menos no legislativo da cidade agora é um entendimento coletivo da necessidade. Da necessidade. E eu acho que isso também é um avanço. Mas é muito difícil, porque avançamos, né, no entendimento de que precisa. Ok. Mas enquanto a gente avança no entendimento, as mulheres continuam apanhando. Continuam sendo agredidas. E, Mariana, é bom a gente até voltar um pouco, porque a gente está falando da violência já cometida. E o ideal seria que a gente conseguisse prevenir. Educação. Que tipos de propostas a gente pode ter para prevenir, para educar mesmo, para evitar a violência, para que a gente consiga estancar um pouco esse problema? Então, veja, né? Quando a gente trabalhou o plano em 5 eixos. Um desses eixos é a educação. Então, a gente realmente acredita que existem os homens adultos, né, que praticam isso, só que se a gente quer pensar numa resolução a longo prazo, a gente precisa pensar
nos homens que estão se criando, que estão se formando. Então, a educação é essencial. Trabalhar uma educação com equidade de gênero, trabalhar uma educação que compreenda dentro de todo o seu escopo pedagógico da igualdade entre homens e mulheres, que trabalhem esses temas, a gente previne muita coisa. Trabalhar o empoderamento das mulheres através não apenas do empreendedorismo, mas também de uma formação qualificada, porque a gente não quer entender o empreendedorismo feminino como uma manutenção da pobreza. Da mulher que faz só aquele pequeno artesanato, aquele pequeno doce, aquele pequeno volta pão. naquilo que a Ariadne falou, né? A gente Exato. tem então lá como juiz, como delegado, como político. A gente não quer fazer uma homens, manutenção né, da vez. pobreza, né? Uma manutenção da subsistência. A gente quer, evidentemente, que as mulheres estudem, se formem, se capacitem, consigam cargos melhores, né? Consigam uma estabilidade, porque o empreendedorismo não traz estabilidade. O que uma Nem mulher... futuro, porque ela não tem previdência. E o que uma mulher, principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade, de violência, precisam é de estabilidade. E o empreendedorismo não traz isso. Então, a gente também pensa em como formar, capacitar essas mulheres para que elas consigam, assim, vislumbrar um futuro estável e, enfim, vislumbrar outros lugares também. Outras coisas menos óbvias. As ruas mais iluminadas, a gente evita, vou dizer que a gente... né? Zera, né? Zera. Mas a gente evita ações violentas. Então, iluminar as ruas, ter ruas com o menor tipo de problema possível, buraco, rachadura, sem calçada, etc., para que a gente consiga permitir que a mobilidade das mulheres nas ruas a pé seja uma E mobilidade aí segura. tem um número que eu quero falar. A maioria das mulheres estupradas em São Paulo, elas são estupradas 5h30 da manhã indo para o trabalho. É isso. É isso. Mobilidade também diz respeito ao transporte. Se a gente melhora a questão do transporte público, a gente tem também o transporte público que funcione, que não fique atrasando o ônibus, que não queime o horário de ônibus, não deixe essa mulher esperando o ônibus sozinho na rua, ponto. A gente tem lei à noite para que as mulheres possam descer em qualquer lugar do transporte público. Então, se a gente conseguir dar publicidade e melhorar o que a gente tem, a gente evita uma série de situações. E isso é pensar a cidade transversalmente. Não apenas só vamos aumentar o patrulhamento. Isso é óbvio. Para a gente enfrentar uma situação de violência endêmica, como é a violência contra as mulheres, a gente precisa pensar fora da casinha, como dizem, né? A gente precisa ousar, enquanto legisladores e enquanto executores de políticas públicas. A gente precisa usar. Agora, teve um decreto federal que dava auxílio moradia para mulheres vítimas de violência que Jundiaí não votou, eu acho. Não aceitou. E hoje, uma mulher, quando sofre violência, ela está sendo ameaçada de vida, ela tem que ser abrigada na Casa Sol. E qual é a reclamação de quem é abrigado? Acaba a vida da pessoa. A pessoa não tem mais vínculo com a escola, as crianças não podem mais ir na escola, ela não pode mais sair para trabalhar, por conta da... né, é uma exigência do abrigamento. Ou seja, como é que a gente vai avançar também para o auxílio e moradia dessa mulher que tem que sair dessa casa, que tem que, né, morar em outro lugar? No plano municipal já consta que o Auxílio município moradia. de Jundiaí se enquadre nessa lei federal. O que acontece é que isso não pode partir da Casa Legislativa, é uma Sim, coisa é o que tem que vir do executivo. Executivo, por isso o veto. Né? E foi a partir desse veto, exatamente na questão do auxílio moradia, que para mulheres que estão sob protetiva, que nós decidimos, então, pedir para o Executivo uma sinalização maior, que foi o plano. Então, no plano já consta que o município de Jundiaí precisa se adequar a essa lei federal do pagamento de auxílio aluguel para as mulheres que estão sob protetiva da Maria da Penha, e como virá do Executivo, não tem problema de veto. É uma coisa que tem que partir do Executivo, mesmo porque se parte da Câmara, se parte dos vereadores, é uma coisa que nós estamos propondo que onera o Executivo. Sim, e nós não podemos... né? Aí é inconstitucional. Agora, sabe o que eu estava pensando aqui? A educação, né? Então a gente fala assim, olha, essa mulher tem que trabalhar, essa mulher tem que estudar. Porque... Gente,
Vamos falar seriamente, se não tem vaga na creche e nós não temos, como é que essa mulher vai trabalhar? Se a creche trabalha das 8 às 4, como é que essa mulher vai trabalhar? Então, a política pública de enfrentamento de violência também passa por vaga em creche. Uma vaga estendida. Em São Paulo tem umas creches já trabalhando das 7 às 7. A gente tem um tema que talvez seja muito cedo ainda, né, para a gente dialogar, debater aqui no município, mas uma das nossas propostas na campanha era abrir o debate da creche noturna. Sim. A creche, ela é uma política de mulheres, né? Ela nasce dessa necessidade. E, enfim, com o avanço das coisas, a creche noturna, ela passa a ser uma coisa que a gente precisa debater. Quantas mulheres estão trabalhando à noite? Muitas. Não é? Quantas mulheres precisam voltar a estudar E à veja, noite? não tendo creche, independente do horário, né? Não tendo creche, quem fica em casa para cuidar das crianças É outra mulher. é outra mulher. E aí a gente entra num outro tema que, inclusive, eu acho que eu já protocolei, não sei, acho que sim. Se não protocolei, estou em vias de protocolar, que é a política municipal, da política do cuidado. Sim. A gente precisa entender a política do cuidado como uma política municipal, porque nós temos mulheres que, por ficarem em casa, ajudam na produção de riqueza. Porque Claro. estão cuidando de crianças, Filhos e de estão pais. cuidando de idosos, estão cuidando de PCDs, estão cuidando de pessoas acamadas, estão cuidando de pessoas Isso. e com isso estão ou desonerando o município e por isso criando riqueza. Isso. E ficando doentes, com saúde mental Aí e física. Todos nós sabemos o que acontece com Exatamente. cuidadoras, Então, a né? política de cuidado, ela é uma coisa que o legislativo daqui vai precisar debater num curto espaço de tempo, porque não é correto a gente absolutamente ignorar isso que acontece. Óbvio, faz parte do plano municipal também, a gente coloca a questão da política do cuidado, inclusive dentro da parte econômica, mas a gente precisa debater isso enquanto legisladores e precisa haver uma lei, uma diretriz, um ordenamento na cidade neste sentido e a gente está em cima disso. Não, até uma política pública de como cuidar, né? Porque quantas pessoas estão com idosos em casa e não sabem, não tem apoio. Não tem o que fazer, né? Não Fica tem apoio nem limitado. de equipe para saber se aquela medicação está correta, se não está Porque correta. Jundiaí também é uma cidade que não é a cidade das crianças há muito tempo. Jundiaí é uma cidade que dos está idosos. envelhecendo. Sim. Está envelhecendo. E o número de violências contra idosos, violências de múltiplas formas, também vem crescendo. E é uma coisa que se a gente não começar a reparar agora e a dialogar sobre isso agora e a criar alternativas de enfrentamento para isto agora, a gente vai chegar numa situação endêmica, assim como é a situação de violência contra as mulheres. Olha, tem duas coisas que eu quero falar para vocês que estão ouvindo aqui. Primeiro, que a agressão ela acontece em qualquer classe social. A gente está discutindo aqui a classe social que mais precisa, né? Mas eu quero sempre alertar para as mulheres que apanham, que são agredidas verbalmente, que procurem ajuda, independentemente da classe social, porque infelizmente é tão endêmica que atinge a todas nós. Exato. Todas nós temos mulheres nas nossas redes que apanharam, que sofreram agressão, que foram abusadas, que sofreram violência patrimonial. Então, essa é uma discussão que a gente está tendo aqui com a vereadora para atender a população que não tem acesso a serviço privado, tal. Mas muita gente que está ouvindo aqui, gente, passa pela mesmíssima situação. Mas o plano é para todas. O É BO pra você só faz num lugar só. Isso, o BO é para lugar só, o ML é um só para um fazer só. o cuidado. Então, assim, não se envergonhem também, porque às vezes ela fala assim, nossa, mas e aquela que está passando por isso, que não tem condição, eu vou ficar quieta. Não fiquem quietas, porque é para todas, né? A gente tem uma ideia de que denunciar dá trabalho, e dá mesmo. Dá. De que buscar Mas ajuda é dá necessário trabalho. demais. Mas o que a gente discute muito pouco, e eu tô para fazer uma fala sobre isso na Câmara mesmo, é que o silêncio não protege ninguém. Ninguém, Né? a não ser O o agressor. agressor. Exatamente. E a O gente silêncio reproduz não nas protege. nossas filhas. Eu sempre penso nisso. Quem tem filha, que tipo de reprodução nós estamos deixando para o nosso legado feminino?
né? Porque se minha filha me ver apanhar desde pequena, ela vai achar que é normal. É Não assim, é. relacionamento, né? Desse jeito, Porque tá uma tudo linguagem bem. do relacionamento, uma É linguagem essa, do né? afeto é a agressão. E é E absurdo não é. isso. E nós estamos também denunciando aqui no Jornal Jundiaí desde a semana passada que as violências agora não atingem só mulheres, elas vêm cruzadas. Esses caras estão batendo na mulher e nas crianças, inclusive bebês. E ainda quando não acontece isso, ainda quando os agressores só agridem as mulheres, mas fazem isso na frente dos filhos, É uma outra agressão, agride né? também psicologicamente, violenta psicologicamente, mas agora a gente está atravessando uma barreira e quando já vira estatística, porque a coisa já Já está tá Muito demais. grande. enlouquecidamente, estão agredindo crianças e bebês. Bebês. Isso é absurdo. E agride porque sente ódio, sente raiva dessa criança e às vezes também, não tem essa estatística, mas um sentimento de que na grande maioria das vezes agridem essas crianças para atingir a mulher. Sim, é isso mesmo. Então a gente tem uma endemia Sim. de violência que passa a violência contra a mulher adulta e passa a ser uma violência que Uma atinge violência geral. mulheres e crianças. Mulheres e crianças, que são, teoricamente, os mais frágeis dessa É a parcela mais vulnerável da sociedade. mais vulnerável. É isso. Dentro de um relacionamento, por mais que a gente queira equilibrar as porcentagens, mulheres e crianças são sempre a parte mais vulnerável dentro de um relacionamento. E é por isso que a gente precisa ter no município, eu não sei como é que o executivo vai abraçar a nossa política pública. Vamos ver o que vem de mudança de lá. É por isso também que a gente tem que ter um outro tipo de letramento para as mulheres. Porque não dá mais para criar crianças hoje, meninas, mulheres, de conto de fada. Não, e a gente precisa falar dentro das escolas sobre educação sexual. A gente precisa falar que ninguém pode tocar você, colocar a mão no seu corpo, ninguém pode te falar certas coisas. A gente precisa ter um letramento E até para violência mesmo, Pra né? Para violência. entender o que é a violência Exato. psicológica, o patrimonial. um leve pra gente letramento crescer sabendo jurídico para disso. saber o que você Sim. pode, o que você deve Isso fazer. tem que estar na rede municipal. Exato, desde a gente sempre. precisa municiar as nossas crianças e adolescentes de informação, porque eles também estão vulneráveis, absolutamente Aliás, o vulneráveis. estupro de vulnerável também Também aumentou na cresce. cidade. A gente tem um número muito grande de gravidez na adolescência aqui na cidade, não é à toa. É porque o número de estupro de vulnerável vem crescendo Muito rapidamente, muito rapidamente. Muito rapidamente. Eu denuncio isso há anos. Sim. Há anos. E eu também não sei como essa criança está sendo atendida. Também vale a pena a gente começar a investigar como é que essa criança vítima de estupro está sendo atendida no município. Exato. Então, a gente não tem escuta especializada, Não enfim, tem uma série de escuta coisas. especializada. Nós temos um problema que é muito grave na cidade, que é a violência contra mulheres e meninas. E isso é um fato. Sim. É um fato. E a gente não pode mais, sob nenhuma hipótese, ignorar que isso existe. Eu acho que a gente já passou da era da cidade das crianças e agora a gente pode realmente tirar o véu do que está por trás disso, que é uma série de violências sistemáticas que acontecem contra este grupo, que é um dos grupos mais vulneráveis socialmente. Sim. Quando fala de mulher, a gente fala de família também, né? Correto. E passou dentro de todas as coisas que você falou, a gente passou por economia, trabalho, educação, saúde e tantos outros itens. Então, tratar a mulher também é tratar uma parte muito importante da sociedade. Porque, como você disse, a mulher ela vai cuidar ali dos filhos, vai cuidar do idoso, tem um papel ali importante, né? Na grande maioria das famílias, né, a mulher ela é nuclear. Então, é nela que se apoiam o marido, os filhos, os pais, os sogros, os sobrinhos e talvez Uma comunidade. uma às comunidade vezes, né? para mais. Então, quando a gente acolhe uma mulher, a gente acolhe a família e a gente acolhe um núcleo muito maior. Então, pensar no enfrentamento à violência contra essa mulher é pensar que a gente também protege direta A e sociedade, indiretamente
muitas outras pessoas. Sociedade toda. E é este entendimento que a gente precisa construir em todos os níveis de administração pública. Que a gente não está protegendo só a mulher e o bebê de colo, que aí quando fala criança também pensa que é só o bebê de colo, né? A gente está protegendo um núcleo da sociedade, um núcleo familiar, um núcleo de bairro. A gente protege pessoas, ao mesmo tempo em que a gente imagina que vai proteger apenas uma mulher. Que uma mulher nunca é só uma mulher. A gente sozinha. já pensou no qual é o acolhimento ideal, sendo a vítima? Qual que seria um atendimento ideal? Você foi para Nova York agora. Eu conheci um pouco da Casa Sofia, no Jardim Ângela, lá em São Paulo. Mas qual seria um acolhimento ideal? Acolhimento ideal para mulheres no Brasil? Se a gente fosse no Jundiaí, vai. DDM 24 horas. O acolhimento ideal para as mulheres em Jundiaí é a implantação da Casa da Mulher Brasileira. Ponto. E eu sou enfática nisso. Porque daí vamos pensar que o ponto de vista legal, que a gente tem uma DDM legal, que funcione bacana, que tenha psicólogo, que não tem, tá, gente? Psicólogo, assistente social atendido lá. A hora que acabar esse atendimento policial, ela vai para onde? É por isso, eu sou muito enfática. O sistema completo de acolhimento e encaminhamento de uma mulher em situação de violência para a cidade de Jundiaí é a implantação da Casa da Mulher Brasileira. É o maior e melhor equipamento de acolhimento e enfrentamento à violência de gênero contra mulheres na América Latina. E como é que a gente faz para conseguir isso? Nós fomos para Brasília, fomos no Ministério das Mulheres, o prefeito me acompanhou, porque é também do interesse dele, eu fico feliz, né? Muito aliviada. Satisfeita. Muito aliviada. Acho que ele deu entrevista que ele falou assim, mulher pode estar no lugar que ela quiser. Então, ele pensa exatamente isso. Eu acho que é alívio, é o termo correto. E o que acontece? Nós temos o espaço aqui, né, já o terreno, porque a Casa da Mulher Brasileira tem que ser uma construção. Porque ela é pensada para todo um ciclo de acolhimento correto. Mas, para isso, o governo do estado, o governador Tarcísio, precisa renovar o convênio com o governo federal para que a Casa da Mulher Brasileira continue e receba, enfim, consiga implantar o projeto da Casa da Mulher Brasileira em outros municípios. Enquanto o governo do estado de São Paulo não renovar com o governo federal, nada pode ser feito. Estamos travados. Hein? Você já fez a moção para ele? E quem tem que fazer a gente já fez uma indicação, né, para isso. Muito provavelmente a gente vai fazer uma moção de apelo, só que o que precisa ser feito não depende de absolutamente nada disso. Entendeu? É realmente uma relação de governo do estado com o governo federal. Mas eles estão indo bem nessa relação, em algumas coisas. Em algumas coisas, sim. O túnel, o Santos do Arujá. Basta a mulherada agora começar a falar com o Tarcísio, mandar e-mail pro Tarcísio, cobrar o Tarcísio. Exatamente. Então, assim, tem a boa vontade política do nosso município e precisa da boa vontade e da iniciativa política as deputadas do governo. Atrás do Tarcísio também? A gente tem se movimentado regionalmente, né? Porque é um interesse regional. A gente tem se movimentado regionalmente nesse sentido de cobrar o governo do estado. Acho que muito em breve a gente vai ter um apelo coletivo, né? Para o governo do estado nesse sentido, da Casa da Mulher Brasileira. Mas é uma questão que envolve outras questões de governo, de estado, de vontade política, que a gente vai até onde dá. Uhum. O resto lado tem que responder exatamente. Também, né? A gente vai finalizando aqui, mas eu quero lembrar uma estatística muito triste que uma professora doutora da Unicamp me chamou a atenção esses dias, que a taxa de natalidade brasileira só cai. E daqui a pouco nós não estamos nem repondo mais a população. E a taxa de fecundidade cai exatamente porque as mulheres não têm mais suporte e condições de terem filhos. As mulheres jovens estão amedrontadas porque elas sabem que os parceiros podem ser agressores e podem ser que elas virem mães solos mesmo sem querer. Então elas estão abdicando da maternidade, o que é uma tristeza se a gente pensar como povo e população e oportunidades. Então, a gente tem que pensar exatamente, quando a gente fala de atendimento de política pública para a mulher, a gente tem que pensar que futuro de país nós vamos ter. Exato, a gente pensa muito, óbvio, né, quando a gente fala de
violência contra a mulher, quando a gente fala de política pública para a mulher, o primeiro dado que pula na nossa frente é a violência. Óbvio, porque é aquilo que a gente constata diariamente. A gente fala muito pouco da questão da maternidade, ainda muito pouco. A gente fala muito pouco sobre como as crianças nascem. A gente fala muito pouco sobre como as mulheres engravidam ou como elas deixam de engravidar. A gente fala muito pouco sobre a questão reprodutiva. Eu tô nessa parcela não tão jovem, assim, de mulheres que não querem engravidar, porque realmente a gente pensa, qual o futuro que eu posso oferecer financeiramente, de apoio, de segurança. Então você pensa, vou ter um filho e eu vou continuar trabalhando? Exato. Sim, não. Se eu for, eu vou colocar na creche pública, né? Com quem eu vou deixar? Com os meus pais idosos, né? Mas uma coisa que a gente tem que ter muito em mente quando a gente fala de filho é os filhos são da mãe. Sim. Pois é. E as crianças precisam, as meninas precisam aprender isso. Ainda que a gente... Tenham bons parceiros. Ainda que a gente construa um entendimento, né? E a gente vem melhorando muito nisso, de que os filhos são da sociedade, os filhos são da comunidade onde eles estão inseridos, os filhos são da mãe. Ainda a responsabilidade vem para a mulher, ela que tem que decidir todas essas coisas. E é por isso que as meninas, um pouco mais letradas do que a gente foi, elas estão desistindo da maternidade. No mínimo estão reavaliando. Reavaliando e desistindo. Estão reavaliando, né? Estão repensando. Bom, quem quer seguir Mariana Janeiro, qual que é o seu Instagram? @Mariana Janeiro. Sigam a moça também nas sessões, escutem o que ela está falando lá e vamos nos unir aqui para que o prefeito Gustavo Martinelli se sensibilize sobre a nossa necessidade premente de uma política pública, não é isso? Põe para votar! Vamos votar, Gustavo. Sigam-nos aqui no jj.com.br e tragam suas sugestões. Até mais.